Olá, eu sou Ana Clara Schreiner, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e Psicologia. Nesse vídeo eu vou falar sobre alienação parental. Qual que é a definição de alienação parental? É quando um dos pais da criança, geralmente aquele que tem a guarda da criança, tem atitudes e falas que denigrem e que fazem com que a criança não goste do outro pai, que afastam a criança do outro pai. É praticamente um treino para fazer com que essa criança vá rompendo os laços afetivos que tem com o outro genitor. Na prática, isso pode acontecer de várias formas. Tem algumas formas que são sutis e tem algumas formas que são mais intensas e mais graves, e as consequências, obviamente, também são mais graves para essa criança. Algumas formas de alienação parental é ofender, falar mal do outro pai, é desqualificar todas as ações do outro pai diante dessa criança. Também pode ser afastando essa criança desse outro pai, então mudando o endereço e não avisando, fazendo com que a criança se sinta abandonada, se sinta desprezada, impedindo que a família desse outro pai tenha acesso também à criança, aos avós, os tios. A criança vai ficando inacessível, as informações sobre a criança também vão ficando inacessíveis. Então são aqueles pais que mudam a criança de escola, que mudam a criança de endereço, que mudam a criança de médico, de forma que o outro pai não tenha conhecimento sobre o que está acontecendo na vida dessa criança. Também existem algumas formas graves, como por exemplo denunciar abusos que não aconteceram, denunciar esse outro pai de coisas que ele não fez. Então fazer com que a criança acredite que ela foi maltratada, que ela foi abusada, que ela foi agredida, de coisas que necessariamente não aconteceram. E denunciar também para que tenha uma medida protetiva e que esse pai não tenha acesso a essa criança. Essas formas são todas graves e todas têm consequências muito negativas para a criança. Quanto menor é a criança, mais ela acredita, mais dependente emocional ela é dos pais dela. E todas as coisas que são ditas sobre um dos genitores é verdade. Acaba sendo verdade. E ela passa a rejeitar, ela passa a ter medo, ela passa a ficar ansiosa quando vai visitar o outro. E isso acaba afastando também o outro genitor dessa criança. É muito importante que ambos os pais reconheçam que as brigas e a relação deles não deve passar pela criança. A criança ela não deve ser um instrumento para resolver a relação deles, mas a criança ela tem uma relação que tem que ser saudável. Ela tem o direito de ter uma relação saudável, de manter os vínculos com ambos os pais, com a família completa. A alienação parental vai fazendo com que a criança ela tenha o sentimento de culpa também, porque ela vai visitar um dos pais e ela acha legal, ela acha divertido, mas ela sente que ela não pode contar pro outro, porque o outro não gosta, porque o outro recrimina tudo. Então ela vai tendo é como se fosse uma vida dupla a criança, porque ela tem emoções, ela tem sentimentos que ela, em relação aos pais, que ela não pode mostrar para ambos. E isso é muito difícil para uma criança lidar. Isso pode prejudicar a vida escolar da criança, pode prejudicar a saúde da criança, a vida psicológica, as relações interpessoais também. A criança vai ficando deprimida, a criança vai tendo crises de identidade, porque as figuras mais importantes para ela são os pais, ambos. E quando a criança odeia algum, ou quando a criança sente que foi abusada, sente que foi abandonada por algum deles, isso é muito grave, isso é muito importante. A psicologia, ela entra nessa questão da alienação parental junto com o direito, porque a psicologia ela está desde os laudos, desde a perícia que vai identificar se existe uma alienação parental ou não quando tem a denúncia, e tanto na aproximação também desse pai alienado com a criança, porque muitas vezes isso é muito ansiogênico. A criança realmente acredita que o pai é mau, e para essa aproximação acontecer tem que ser acompanhada, tem que ter uma intervenção psicológica. É muito importante que essa criança também seja acompanhada para identificar o que foi verdade, o que não foi, como que essa relação pode ser construída dali para frente. Eu espero ter ajudado, muito obrigada, até a próxima.
Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.